não. Depressão, por exemplo. Hoje nós temos e vivemos numa sociedade onde a depressão é um grande mal, né? Milhares de pessoas estão sofrendo com a depressão, com a ansiedade. Você acredita que a depressão é uma das doenças psicossomáticas que são as maiores doenças desse século ou não? Você acredita nisso? Eu acho que a depressão é um sinal de que tem alguma coisa mal resolvida, né? Eu acho muito mais do que uma doença, é um sintoma, é como uma febre. A febre nos avisa, tem alguma coisa errada aqui. A gente precisa lá ver se isso é um vírus, é uma bactéria, é uma doença grave, é uma coisa simples, né? A depressão nos alerta, tem alguma coisa que não está bem aqui. Então a gente precisa procurar, e pode procurar que você vai encontrar a base traumática da depressão, da ansiedade, de todos esses diagnósticos que a gente está enfrentando. Então nós temos que ver o que é que causa essa depressão, quando é que começou, o que estava acontecendo na vida da pessoa, né? Qual a função dessa depressão na vida dela, assim, de proteger, de ajudar, de amparar. Não porque a pessoa queira, né? Mas porque isso é uma manifestação da depressão. Então, se a gente puder resolver essas lembranças difíceis e dolorosas que estão causando essa depressão, a depressão se desfaz. Porque ela é um sintoma. Existe a depressão endógena, que a gente falava antigamente, que tem algumas pessoas que têm assim, um distúrbio neuroquímico, né? E que pode causar. Mas é uma população muito minoritária, né? É uma população muito pequena em relação a isso. Agora, você pega uma pessoa muito deprimida, pega a história dela e você vai ver como é uma história difícil e complicada. Você acredita que o trauma psicológico ele pode, então, ser curado ou não? Existe cura para o trauma ou você falaria em outro termo? Bom, uma das coisas interessantes que a Francine Shapiro fala é que ela acredita que o trauma é a base de toda a psicopatologia. A não ser aquelas coisas assim genéticas, tipo uma síndrome de Down, coisas assim, né? Que, óbvio, é diferente. Mas ela acha assim, se pega todos esses diagnósticos com os quais a gente tem que lidar, pega as histórias das pessoas, todo mundo tem história difícil, ninguém tem uma vida perfeita, então todo mundo tem uma coisa complicada, né? Eu acho que uma das coisas impressionantes do MDR, eu sei que às vezes as pessoas dizem, mas curar, né? Eu falo em cura. Eu falo realmente em cura porque assim, as pessoas acabam com aquelas lembranças, a conduta muda, inclusive, espontaneamente. De repente, as pessoas estão fazendo as coisas de uma forma diferente, de uma forma que elas não conseguiriam fazer. Semana passada não conseguia fazer aquilo. Às vezes, sobe no avião sem nem pensar duas vezes. E aí, naturalmente, é algo que é químico, como você explicou, né? É neurociência mesmo. Então, naturalmente, ela adquire, como se ela adquirisse novos hábitos, então. E o cérebro, de repente, começa a perceber que aquilo não faz tão mal para ela mais. Seria mais ou menos isso? É porque o que acontece com o trauma é uma lembrança do passado que está se manifestando no presente. Lugar de passado é no passado. Não tem que estar aqui torrando a paciência da gente no presente. Então, quando a gente consegue reprocessar essa lembrança do passado, ele vai para o passado, que é o seu lugar. Então, agora, em vez de eu olhar para um avião e ficar, ai meu Deus, eu vou morrer, né? Eu digo, não, o avião, aquela experiência já passou, né? Eu não vou morrer. Quantas vezes eu posso pegar um avião e não vai acontecer nada? E sobe no avião, sem o coração estar disparado. Por quê? Porque o sistema límbico, que é aquela parte do cérebro que nos avisa perigo, 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 sossegou. Então o MDR ajuda a apaziguar essa parte do cérebro. Tira um pouco dessa ansiedade. Acaba com essa ansiedade, né? Porque é uma ansiedade, eu não vou dizer que é uma ansiedade falsa, né? Porque é uma ansiedade verdadeira em relação àquela lembrança. E antes de eu entrar um pouco nos seus livros, que eu também queria conversar um pouco sobre o que você escreve, sobre como você pode ajudar pessoas, né, através dos seus livros, a gente estava conversando sobre a idade. Na sociedade hoje, as pessoas elas estão se aposentando mais novas, não mais novas, mas a gente enxerga hoje 50, 55, 60 anos como novos ainda, como jovens, né? Que antigamente, 60 anos, a nossa, né, se você pensar em 60 anos há 10, 15, 20 anos atrás, eram aqueles velhinhos de roupão, né, de chinelinho. Hoje em dia não existe isso mais. E aí eu fico pensando sobre, existe a possibilidade, e as pessoas que estão nos assistindo também, de viver mesmo nessa fase da vida. E essas pessoas, por não terem tanto conhecimento no passado, não conseguiram lidar com problemas, né, foram pessoas mais sofridas, de famílias mais rígidas ou menos rígidas, mas que emocionalmente foram um pouco mais abaladas, vamos falar assim. E você acredita que essas pessoas elas
podem procurar uma ajuda, mesmo estando com 60, 65, que a pessoa pode falar, poxa, mas eu estou muito velho para me tratar, né? Eu já vivi tudo, agora eu vou aguentar. E aí a pessoa às vezes vai viver mais 10, 15, 20 anos, sendo que ela poderia viver esses 10, 15, 20 anos com muito mais qualidade de vida, né? Emocional, principalmente. O que você pode falar pra gente um pouco? Eu acho que nunca é tarde para ser feliz, né? Para que a gente vai viver mal se a gente pode viver melhor? Né? Não quer dizer que a gente consegue resolver tudo, né? Mas eu acho que vale a pena tentar passar limpo um pouco a história da gente e viver melhor, inclusive porque se a gente consegue resolver muito desses nós, muito desses traumas, a gente consegue inclusive evitar certas doenças, né, certos agravantes, né, e ter realmente qualidade de vida. A gente ter uma boa razão para melhorar é o suficiente para motivar as pessoas. É óbvio que nós não podemos obrigar ninguém a sarar. Claro. A gente não pode obrigar ninguém para terapia, a fazer as coisas, não sei o que mais. Tem gente que quer uma qualidade de vida maior e tem gente que não quer pagar. E é engraçado, Wesley, desculpa te cortar de novo, mas é que eu acabei de lembrar de algo que eu não posso terminar o programa sem falar, que a gente vive hoje numa geração da saúde. Então a gente vive hoje numa geração que as pessoas se cuidam mais, elas estão muito mais preocupadas com a alimentação, as pessoas estão muito mais preocupadas com a questão de exercícios, as pessoas estão muito mais preocupadas com a saúde, que há 10, 15 anos atrás elas não tinham essa preocupação. Mas elas esquecem que nós somos corpo, alma e espírito. Às vezes a pessoa só cuida do corpo, né, pensando na saúde do corpo, mas elas não têm uma saúde emocional. E a gente também precisa curar e tratar as nossas emoções, porque senão eu vou ser uma pessoa de um físico bom, mas por dentro eu estou toda quebrada, né? E eu acho que existe um equilíbrio aí, né? Voltando atrás, né, nos primórdios de quando a psicologia surgiu, né, especialmente no meio cristão, muitos anos atrás eu dei um curso de formação aqui em Brasília, antes de eu sair do Brasil de novo, na minha igreja, sobre aconselhamento cristão, né, sobre aconselhamento pastoral. E meu pastor até hoje diz assim, foi neste curso que eu descobri que eu tinha alma.